Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sejam todos muito bem-vindos nessa live intitulada Farmacêutico e Fitoterapia, um caminho em tempos de ansiedade. Eu me chamo Márcio e, em nome da Majan Pharma, agradeço a presença de todos vocês. Para nós da Majan Pharma, esse tema da live, a live de hoje, assume um papel importante na sociedade, pois o profissional farmacêutico está na linha de frente de atendimento e recebe inúmeros pacientes diariamente. Muitos desses pacientes estão inseguros e ansiosos, principalmente nessa fase de isolamento social, não é? Para o povo brasileiro, que sempre foi muito caloroso, o isolamento é uma situação de grande desafio mental. E o papel do farmacêutico se amplia, já que os pacientes buscam apoio e orientação adequada quando chegam nas farmácias. A Majan Pharma, nesse ponto, se mostra solidária. Entende o quanto o bom preparo dos profissionais farmacêuticos pode fazer a diferença na vida da população. É promovendo uma live como essa que nós contribuímos para o maior cuidado que vocês terão com as pessoas no ponto de venda. Com esse mesmo sentimento, temos realizado uma série de doações, seja de cestas básicas ou de máscaras, em cada live. E assim, ajudamos a promover o maior cuidado. Lembrando que esta live tem o patrocínio de Pasalix e Pasalix PI. Quero lembrar ainda que entre os farmacêuticos que estiverem presentes até o final da live, faremos o sorteio de 2 fones de ouvido Bluetooth. Esses fones, certamente, irão contribuir para que os ganhadores se mantenham antenados e possam, assim, levar a melhor informação aos pacientes. Lembrem que o sorteio vale somente para os presentes até o final da live, tá bom? Agora, então, eu passo a palavra para a doutora Rita Ferrari, médica geriatra, formada pela Unifesp e profunda conhecedora de fitoterápicos. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com todos vocês, farmacêuticos, que estão na linha de frente, atendendo ao paciente, o consumidor, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Falar hoje de fitoterapia é algo extremamente importante. Nós sabemos o quanto a fitoterapia pode contribuir neste momento que estamos vivendo. E nós, profissionais de saúde, eu acho que vocês, durante a graduação na farmácia, também aprenderam um pouco sobre fitoterápicos. Nós, médicos, com certeza, aprendemos bem pouquinho da fitoterapia. Eu vou explicar até um pouquinho para vocês por que a disciplina ainda não está na graduação, porque eu vou explicar um pouquinho como surgiram os novos medicamentos. Mas eu tive a sorte e a honra de, no meu 2º ano da Faculdade de Medicina, lá pelos anos de 1984, eu aprendi com o professor Elisaldo Carlini, eu acho que muitos de vocês conhecem, grande conhecedor das plantas medicinais, e eu tive aula com ele, e meu interesse, desde aquela época pela fitoterapia, veio dos ensinamentos do professor Elisaldo Carlini. E com o passar do tempo, a minha especialização em geriatria, a fitoterapia é muito importante para faixas etárias críticas da polimedicação, como, por exemplo, idosos, crianças. Então, eu sou grande fã, eu quero passar para vocês esse entusiasmo que eu tenho com a fitoterapia, porque eu acho que vocês, farmacêuticos, vocês estão na linha de frente, e é muito importante que vocês tenham a informação mais assertiva sobre a fitoterapia e que a gente desmistifique um pouco. Eu vou falar um pouquinho dos mitos também, tá bom? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, é a primeira pergunta. E é uma dúvida, eu acho que vocês não têm, mas a gente sabe que o paciente, ele tem. Às vezes ele não acha que fitoterápico é medicamento. Então, fitoterápicos são medicamentos? Nos Estados Unidos eu posso responder que não, mas no Brasil, sim, eles são medicamentos. A Alemanha, que é o berço da fitoterapia, tem uma legislação muito boa
não tão boa quanto a nossa. Lá na Alemanha, a maior parte são, sim, medicamentos, tem um ou outro que não são medicamentos. Mas respondendo à pergunta do paciente, fitoterápicos são medicamentos. Bom, e por que a fitoterapia é tão importante? Se a gente pensar nos nossos ancestrais, 60 mil anos atrás, já foi pesquisado isso, tinham as grutas onde viviam nossos ancestrais, nessas grutas tinham esses desenhos, que tinham um desenho de uma planta junto com um órgão, é como se houvesse uma correspondência terapêutica. Um exemplo, tinha um desenho de um fígado, e uma planta que hoje se sabe que atua no fígado, um desenho de um coraçãozinho, e uma planta que hoje se sabe que atua no coração. O que era isso, gente? Já era uma correspondência terapêutica. E, olha, 60 mil anos atrás, 2000 anos antes de Cristo, os chineses fizeram um livro, que vocês vão ficar assombrados com este número, com 360 plantas medicinais com ação terapêutica. Fora isso, os indígenas, né? A gente sabe que os indígenas utilizam muitas plantas na cura de doenças. Então, tudo isso é história, é passado. Século XX, descobriu a penicilina, foi a era das novas drogas, a era dos medicamentos de síntese. Tudo era sintetizado, era a era da química fina, e a fitoterapia, infelizmente, ficou deixada de lado no século XX. Mas vocês vejam a história do passado. Século XXI, o que nós temos? Nós temos, continuamos tendo a síntese de laboratório, mas vejam essa segunda frase aqui. Nós também temos produtos sintetizados em laboratório com origem na natureza. Colchicina, que vocês veem na farmácia, ácido acetil salicílico, atropina, digoxina, são todos derivados de plantas, mas foram sintetizados em laboratório a partir das plantas. E nós temos também os fitoterápicos. Então, no século XXI, nós temos este balanço, e é muito bom que a fitoterapia voltou também a circular no nosso meio. Bom, esse slide é extremamente importante, eu vou contar uma história para vocês. Há uns 10 anos atrás, eu trabalho na Marjan, né, vocês sabem, eu esqueci até de falar para vocês no início, de tão empolgada com a fitoterapia, eu trabalho na Marjan, além de eu ser geriatra, na pesquisa de novas moléculas, e em pesquisa e desenvolvimento. E há uns 10 anos atrás, eu fui num congresso nos Estados Unidos para pesquisar novas moléculas. E nesse congresso tinha um palestrante americano e ele estava falando, sabe do quê? Da nossa floresta amazônica, que a nossa floresta amazônica era rica na descoberta de novos medicamentos. Puxa vida, o quanto que nós, brasileiros, não podemos aproveitar da nossa biodiversidade. A nossa biodiversidade é uma das maiores do mundo, é uma fonte inesgotável na descoberta de novos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 50 mil espécies vegetais identificadas. Gente, nós temos o mundo, pessoal, aqui na nossa biodiversidade. Agora, eu queria que vocês ficassem do mesmo modo tão pasmos quanto eu, quando eu soube deste número 60% que está nesse quadradinho aí embaixo. O que significa esse 60%? 60% dos medicamentos para câncer derivados de plantas, sabiam disso? Quer dizer, é um número assombroso, para câncer. Vincristina, o tamoxifeno e outros são derivados de plantas. A Organização Mundial de Saúde, tão falada nesses 3 meses, né, também fez uma pesquisa, e nessa pesquisa, ela identificou esse quadradinho do meio. O que é esse quadradinho do meio? 80% da nossa população mundial consome fitoterápicos para tratar qualquer enfermidade. 80%. E a própria Organização Mundial de Saúde fez uma estimativa assombrosa, que é esse terceiro quadradinho. Em 2050, o mercado mundial de fitoterápicos vai movimentar 5 trilhões de dólares. Por isso, nós, profissionais de saúde,
farmacêuticos, temos que entender sobre a fitoterapia. Nós sabemos que esse interesse é crescente de outros países, do consumidor, do nosso paciente. Por isso que é interessante entender um pouquinho nessa conversa, que eu espero que seja uma conversa bem gostosa, bem proveitosa sobre a fitoterapia. E o Brasil, ele é um exemplo. Como eu falei, nós temos uma legislação super avançada. Nossa legislação de fitoterápicos, ela iniciou em 1995 com o próprio professor Elisaldo Carlini, que ele era secretário da Vigilância Sanitária. E foi a primeira legislação, a Portaria 96. Várias empresas que produziam fitoterápicos naquela época não produziam com a mesma qualidade de um medicamento, elas foram obrigadas naquela época a fechar as portas. Foi a partir daí que se começou a legislação de medicamentos fitoterápicos. E hoje, né, vocês que estão na linha de frente, para vocês saberem qual é a legislação atual que rege os fitoterápicos, é essa que eu coloquei aqui, chamada RDC 26 de 2014. Essa é a atual, então começou tudo em 1995, e agora nós temos essa legislação em vigor, que é a RDC 26 de 2014. O que fala essa legislação? Ela normatiza o registro de medicamentos fitoterápicos e dos chamados PTFs. O que são? Produtos tradicionais fitoterápicos. Então, você, farmacêutico, que precisa saber a diferença, vocês veem lá as caixinhas na farmácia, umas escrito medicamento fitoterápico, outras escritos produto tradicional fitoterápico, e chega o seu paciente e fala, mas qual que é a diferença? Ambos têm registro na Anvisa. Eles têm o mesmo controle de qualidade dos medicamentos sintéticos. Ambos têm o mesmo controle de qualidade, tanto o medicamento terápico quanto o produto tradicional. O que muda? É uma diferença bem sutil. O medicamento fitoterápico, eles têm estudos de segurança e eficácia com aquele produto, com aquele extrato. O produto tradicional fitoterápico, ele também tem estudos, mas ele também tem o uso tradicional, a tradicionalidade de uso, uma documentação técnico-científica, também tem que ter comprovação. Então, aqui no Brasil, para você ter um extrato aprovado, precisa ter a comprovação de segurança e eficácia. Isso é super importante. Bom, o que são fitoterápicos? Isso é outra pergunta que vocês devem ouvir bastante no local de trabalho de vocês. Fitoterápico é uma homeopatia. Não, não é, pelo amor de Deus, não é uma homeopatia. O que é uma homeopatia? Não tenho nada contra a homeopatia, mas ele não é. Ele é uma fitolopatia, palavra inventada por mim mesma. Ele é uma fitolopatia. Uma homeopatia, o que significa homos? Homos é semelhante, patia é doença. Na homeopatia, você trata a doença com algo que causa doença, com algo semelhante. Então, vamos supor, só que é em concentrações mínimas dinamizadas. Vou dar um exemplo, não entendo de homeopatia, não sou homeopata, mas vou dar um exemplo do conceito. Na homeopatia, por exemplo, você vai tratar uma inflamação com algo que causa inflamação em concentrações mínimas e dinamizadas. Isso é homeopatia. A alopatia, que todo mundo sabe que os medicamentos sintéticos são medicamentos de tratamento alopático. Alo significa diferente, patia significa doença. Você trata a doença com algo contrário à doença. Por exemplo, eu estou com uma amidalite, uma infecção bacteriana, e eu vou tratar com antibiótico que vai combater a infecção bacteriana. Eu estou com uma inflamação, eu vou tratar com um anti-inflamatório. E o que é fitoterápico? Fitoterápico é produto obtido de uma matéria-prima vegetal, mas que também tem uma função alopática. Ele trata porque ele combate, ele não causa a doença em concentrações dinamizadas e mínimas, não é homeopatia, tá? Então, isso entendido, quando vocês ouvirem no local de trabalho de vocês, alguém falar, esse daqui é um homeopático? Não, fitoterápico, medicamento e produto tradicional, não é uma homeopatia, é uma fitoalopatia. Aqui é uma tabelinha simples, que eu queria que vocês vissem só a primeira linha.
Essa apresentação depois, provavelmente ela vai ficar disponível para todos vocês, mas essa primeira linha é importante. Medicamento sintético, ele é composto por um princípio ativo, certo? Isso vocês aprenderam na graduação, vocês sabem. Medicamento fitoterápico ou PTF, ele é composto por um fitocomplexo. Pessoal, isso é a coisa mais importante da nossa conversa de hoje. Vamos dar um exemplo de medicamento sintético, dipirona. Então, vocês sabem, dipirona 1 grama. Qual é a composição? De princípio ativo tem dipirona 1 grama e tem os recipientes. Aí nós temos um produto fitoterápico. Ele é composto por um fitocomplexo. O que é? Dentro de um extrato tem diversas substâncias, diversas. Essas substâncias causam a eficácia terapêutica. Eu vou contar para vocês algo que eu aprendi num curso de fitomedicina que eu fiz na Unifesp, muitos anos depois de formada, quando eu comecei a estudar mais a fitoterapia. Nós temos a planta, né, nós temos a plantinha no nosso bioma, né, por exemplo, uma plantinha do maracujá, da passiflora, na floresta amazônica, um exemplo para vocês entenderem. Essa planta, ela é um ser vivo, ela tem metabólitos. Os metabólitos primários, que não são os mais importantes para ter uma ação terapêutica. Mas sabe o que é mais importante? Essa planta, quando ela está lá, no local dela, no bioma dela, ela é sujeita à poluição, sujeita ao estresse, sujeita a parasitas. Então, a planta se estressa, assim como a gente, né? A gente também não libera no sistema nervoso simpático, a nossa adrenalina, quando a gente fica ansioso, a planta também. Quando ela fica ansiosa, né, a planta, ela precisa se defender, ela forma os metabólitos secundários. São esses metabólitos secundários da planta que causam a eficácia terapêutica dela. Gente, isso é lindo, é algo que, né, só quem botânica é que sabe a respeito disso, e é esses metabólitos secundários que fazem o fitocomplexo, que tem esse sinergismo, são substâncias em pequena concentração, mas que juntas fazem um sinergismo de ação. Eu vou dar um exemplo também aqui, bastante importante para vocês entenderem, comparando o sintético com o extrato. Vocês conhecem as estatinas. Estatina, por exemplo, uma bem conhecida, antiga, lovastatina. A lovastatina diminui o colesterol, certo? Existe um produto, até existe no mercado esse produto, que é um extrato de ouriça sativa fermentado por Monasco, um extrato de arroz padronizado. Inclusive é um produto também da Marjan, né? Esse produto, ele é um extrato com 600 miligramas. Dentro desse extrato, ele tem uma substância chamada monacolina. E essa substância, ela tem 10 miligramas dessa substância. Foi verificado, quando descobriram, né, o poder desse extrato, que essa substância monacolin K, ela tinha uma estrutura química semelhante à lovastatina. Então, eu vou falar para vocês qual é a grande vantagem disso. As estatinas, elas são eficazes, todos nós sabemos. Mas um efeito adverso que vocês devem ver muito no local de trabalho de vocês, do paciente chegar lá se queixando, é a mialgia, as dores musculares. Esse extrato de ouriça sativa, que tem esse monacolin K, ele é eficaz, porque dentro desse fitocomplexo, ele não tem só o monacolin K, ele tem esteróis e outras substâncias antioxidantes que diminuem o colesterol também, inclusive esse monacolin K, que é semelhante à estatina. O que acontece com um produto desse? Ele é eficaz, porque ele tem diversas substâncias sinérgicas, inclusive a própria lovastatina natural, mas ele não causa a mialgia que as estatinas causam. Gente, isso não é bárbaro? Para um idoso que toma outras medicações, para um paciente, por exemplo, que toma estatina, mas que está com uma mialgia que não resolve nem trocando as estatinas, quer dizer, isso é algo extremamente importante, é uma eficácia com melhor tolerabilidade. Isso é o mais importante desse slide, eu vou passar para o próximo.
que é o extrato padronizado. Por que eu trouxe esse extrato aqui? Isso é extremamente importante, né? Lembra que eu falei para vocês que em 95, quando começou essa discussão, várias indústrias fecharam, né? Indústrias que produziam os chamados fitoterápicos da época. Mas não eram extratos padronizados, às vezes eram macerados na planta, né? Um pozinho daquela planta colocado dentro de uma cápsula. Por que não dá para fazer desse jeito? Porque você nem sempre vai ter a mesma concentração do marcador e o sinergismo de ação daquelas substâncias, tá? Por isso que é chamado extrato padronizado e que tenha um marcador. Nós vamos ver uma bula agora, para vocês entenderem um pouquinho esse conceito, tá? Que é extremamente importante. Então, a padronização do extrato, ela vai garantir que todo aquele extrato tenha a mesma quantidade de substâncias ativas. E eles são padronizados através das substâncias que nós chamamos marcadores, tá? Isso faz com que os efeitos sejam reprodutíveis e tenha o controle de qualidade de um medicamento sintético. Um fitocomplexo, gente, olha que maravilhoso. Uma passiflora incarnata, por exemplo, isso daqui é tudo ciência, isso está em todos os tratados de fitomedicina. Uma passiflora incarnata, ela tem vários fitoconstituintes. Só de flavonoides, olham aqui esse primeiro exemplo. Tem tudo isso, apigenina, luteolina, quercetina, vitexina, tem alcaloides, que a gente sabe que é super importante para agir no sistema nervoso central, e tem outros, benzopirana, carboidratos, limoneno, quer dizer, tudo isso tem dentro de um extrato padronizado de passiflora. Agora eu pergunto para vocês, é possível sintetizar isso em laboratório? Não. Por isso que um medicamento sintético, ele tem um princípio ativo, ou tem uma combinação de 2 ou 3 princípios ativos, mas um extrato, ele tem tudo isso de constituinte com ação terapêutica, a maior parte deles, e sinergismo de ação. É bárbaro. Então, isso, a gente tem que aproveitar a nossa biodiversidade. Aqui um exemplo, aqui eu estou colocando o nome comercial do produto com autorização da Majan, Vicog, vinpocetina. É bem simples, a bula, composição, cada comprimido contém 5 miligramas. Veem que aqui não existe uma faixa de variação, não existe marcador, não tem diversas substâncias ativas. O ativo é a vinpocetina, o resto é excipiente. Aqui eu vou dar um outro exemplo, chamado fitoterápico simples. O que é fitoterápico simples para Anvisa? É um fitoterápico com um único extrato, padronizado. Então, aqui nós vemos Passiflora Pasalix PI, Passiflora incarnata. Vejam aqui como é que na bula tem. Cada comprimido contém 500 miligramas de extrato seco de Passiflora, padronizado para conter 22,50 a 27,50 de flavonoides totais expressos em vitexina. Este é um marcador. Significa que só tem vitexina lá? Obviamente que não. O marcador significa que, para termos todos aqueles fitoconstituintes que causam ação terapêutica, precisamos ter essa concentração de vitexina, tá? É isso que significa o marcador. Por isso, aí vem uma pergunta que o paciente sempre me faz. Doutor, me prescreveu tal medicamento, eu posso trocar? Existe o genérico? Não, não existe o genérico, porque a qualidade da matéria-prima é importante para extrato padronizado. Isso, por quê? A gente sabe que os metabólitos secundários é que tem essas substâncias que atuam na eficácia do produto, certo? Quando você faz uma extração, você quer concentrar todos esses metabólitos secundários. Então, você sabe, através dos estudiosos da botânica, que o melhor período de colheita daquele extrato é, por exemplo, no inverno. Estou dando um exemplo. Então, é no inverno e naquela região que vai ter que ser colhida aquela planta onde vai ser fabricado o extrato padronizado. Então, eu posso dizer que um extrato padronizado de um produto X é igual a um extrato de um produto Y? Não, para fitoterápico isso não existe, tá? Então, se eu
médica geriatra, eu prescrevo determinado medicamento para o meu paciente, eu gostaria que ele utilizasse aquele medicamento porque eu já tive bons resultados com ele, por exemplo, que posso não ter com um outro fitoterápico, porque a qualidade e a procedência da matéria-prima podem ser diferentes, podem ou não ser diferentes. É muito diferente de um sintético. O sintético é aquilo, vinpocetina. Um produto, vinpocetina, o nosso produto é um medicamento de referência. Se alguém quiser registrar um VICOG, vai fazer a bioequivalência e eles vão ser iguais. Num fitoterápico, isso não acontece. Fitoterápico composto, olha aqui a gente tem 3 extratos. Então, vocês imaginem, se numa passiflora tem todos aqueles fitoconstituintes, imagine quando você tem 3 extratos, né? A grande quantidade de eficácia que você já tem, a tradicionalidade de uso para aquele produto. Então, vejam aqui, bulas de fitoterápicos são sempre assim. Cada comprimido revestido contém 100 mg de extrato de passiflora, padronizado em isovitexina e vitexina, 30 mg de crataegos, padronizado em meio a 8% de peroside e outros flavonoides, 100 mg de extrato seco de sálix, que é derivado do ácido acetil salicílico, padronizado em salicinas totais. Então, bulas de fitoterápicos, vocês já sabem ver, já sabem como interpretar. Significa que só tem isovitexina e vitexina e perosídio? Não, mas esses marcadores é que fazem com que nós saibamos que todas as demais concentrações das outras substâncias sejam concentrações já cientificamente comprovadas como eficazes, tá bom? Bom, então agora, século XXI, nós temos síntese química, temos os derivados de planta e temos os fitoterápicos, mas aqui no Brasil, ainda bem, são registrados como medicamentos, tem padronização de extratos e tem comprovação de eficácia. O que não acontece para fitoterápico não dá para fazer uma cópia, não dá para trocar um pelo outro, porque não existe genérico de fitoterápico por causa dos motivos que eu já expliquei para vocês. E falando um pouquinho de transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade é uma prevalência das mais altas de doenças psiquiátricas, aproximadamente 30%. Infelizmente, nós mulheres temos mais do que os homens, tá? 2 vezes mais. E também causa distúrbio do sono, principalmente para iniciar o sono, para manter o sono. E um ponto importante que eu queria falar aqui para vocês, que tem a ver com o que eu vou explicar daqui a pouquinho, nós já estamos finalizando, é que o transtorno de ansiedade, quando nós estamos ansiosos, coração sai pela boca, a palpitação, ele tem repercussões cardíacas também, né? Esse medo que nós temos, medo do desconhecido, que está tão frequente, principalmente nesses últimos 3 meses, né? Esse pânico de sair na rua. Então, a Milena vai falar um pouquinho a respeito de vocês, dos transtornos de ansiedade nessa época de pandemia, mas o que nós sabemos é que praticamente dobrou os casos de ansiedade nesses 3 meses. E é muito bom o paciente chegar lá para nós médicos, para vocês farmacêuticos e falar, eu não estou aguentando, eu estou muito ansiosa, esse isolamento social, como o Márcio falou, não é bom para ninguém, e brasileiro ainda mais. Enfim, como tratamos, né? Como tratamos essa ansiedade? Benzodiazepínicos, que vocês conhecem muito, a famosa tarja preta, antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos e fitoterápicos. Aqui eu só vou falar o que me chama atenção, eu como geriatra, as características das classes terapêuticas. Benzodiazepínico são produtos praticamente proscritos para idosos, tá? É muito difícil um geriatra prescrever benzodiazepínico. Por quê? Ele causa amnésia, então cognitivamente não é bom para o idoso, aumenta a apneia do sono, o que também é ruim para o idoso, pode causar abuso, dependência, abstinência, não dá para usar mais do que 6 semanas. E
causa tolerância também. Vocês devem ver muito na farmácia, no local de trabalho, o paciente chegar e falar, olha, eu estava tomando alprazolam, 0,5 miligrama e estava menos ansioso, dormindo bem, e agora eu tenho que tomar 1 miligrama para fazer o mesmo efeito. Então, eles causam isso e cada vez você tem que tomar doses maiores. Então, não é a droga de escolha, né, o benzodiazepina. Antidepressivos, é muito bom, né, não causa essa dependência química, mas ele demora para iniciar a ação terapêutica. Então, o que é muito comum é o médico prescrever um antidepressivo e ele vai lá na farmácia, aquele paciente fala, ai, não está fazendo efeito, eu estou tomando há 2 semanas. Ele demora 4 semanas para fazer efeito. E aí, você precisa dar alguma coisa que faça efeito mais rápido para até o antidepressivo fazer o efeito. Qual que é o grande problema? Reações adversas que podem ter, uma das que mais incomoda o paciente é a disfunção sexual. E também, para retirar o antidepressivo, tem todo um desmame que tem que ser gradual. Antipsicóticos, acho que vocês sabem também que tem muitos efeitos adversos, e antihistamínicos, que às vezes a pessoa toma até para melhorar um pouquinho a ansiedade, mas causa uma sedação. Então, essas são as características que eu vejo como importantes, por exemplo, desses produtos, tá bom? E vamos pensar na fitoterapia. Passiflora incarnata isolada, excelente. Ele é eficaz como ansiolítico, não causa dependência física, não causa efeito rebote, dá um despertar rápido e completo, não causa depressão psíquica ou lentidão dos reflexos. Tem estudos que mostram, nessa dose até que eu mostrei para vocês, de 500 miligramas, da passiflora incarnata, isolada, que alivia a ansiedade comparável a um benzodiazepínico, mas não prejudica a memória. Tem um efeito muito rápido, 30 minutos. Então, é algo extremamente interessante. Chegou aquele paciente com antidepressivo, mas não está fazendo efeito, não vai para antidepressivo, né? Mas, de repente, associa um ansiolítico como a passiflora incarnata junto, para até o antidepressivo fazer efeito. Quer dizer, tem várias opções, maneiras de ajudar o nosso paciente. E essa combinação que eu acho extremamente interessante, pensando naqueles pacientes, também consumidores, que têm as repercussões cardíacas da ansiedade, que também é difícil não ter, mas vamos pensar naquele paciente que tem ansiedade, mas ele é um hipertenso, ou bastou ele ter ansiedade, que ele vai na farmácia, a pressão está 18/10, ou tem dores de cabeça tensionais constantes. Aí eu vou escolher, então, a passiflora isolada ou vou escolher essa combinação, passiflora, crataegus e salix alba? Eu escolheria essa concentração, porque alivia muito essas repercussões cardíacas da ansiedade, controla a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo nas coronárias, e é um analgésico anti-inflamatório, além de todas as vantagens da passiflora. Então, é uma combinação muito efetiva nesse sentido. Mitos e verdades sobre fitomedicamentos. Eu espero que depois dessa conversa esteja muito claro para vocês, assim como ficou para mim quando eu estudei muito esse assunto, há alguns anos atrás. O mito é, eu vou tomar um fitoterápico, mas não é tão eficaz. Pessoal, 60% dos medicamentos de câncer são derivados de plantas. Como que dá para afirmar que não é tão eficaz? Colchicina é derivado de planta, digoxina, o medicamento de escolha para insuficiência cardíaca, derivado de planta. Então, é totalmente mito essa primeira frase. Ele é muito utilizado para doenças crônicas de intensidade leve a moderada? É verdade, é muito utilizado, sim. Mas também pode utilizar em casos agudos como coadjuvante, pode também. Então, essa quarta frase pode servir como adjuvante ao tratamento. Agora, tem médicos, não é só médico, né? Vocês devem ouvir bastante, até porque a gente não estuda a fitomedicina numa graduação. Não tem essa matéria na graduação de medicina. Por que que não tem? Até lembrando, não existia no século XX a era das novas drogas, com isso a fitoterapia ficou de lado. No século XXI é que ela voltou, e agora a gente sabe que ela está com um interesse crescente há muito tempo. Por isso que a própria Unifesp teve um curso de fitomedicina. Então as coisas vão mudar, e a nossa biodisponibilidade
vai ser utilizada para nossa ação. E a gente ouve falar, se não fizer efeito, vários médicos, pode tomar, é placebo, também não faz mal. Totalmente mito. A gente já viu os exemplos de medicamento para câncer, todos os exemplos que eu falei aqui. Uma frase totalmente mito. O que importa é a concentração do extrato e não do marcador. Então, vocês estão lá na farmácia e querem comparar um produto com outro e vão ver só a concentração do extrato. Não, não é só a concentração do extrato que é importante, né? O marcador é importante, é uma somatória dos dois, por isso que é difícil comparar um produto com outro produto, né? É muito difícil, porque é importante que tenha a concentração do marcador, a concentração do extrato, mas o mais importante é, na realidade, seguir o que foi determinado para aquele produto, vocês terem certeza que aquele extrato tem uma boa qualidade, isso é extremamente importante, tá? Nem todo produto é igual, né? Então, vocês vão ter a preferência do consumidor, a preferência do paciente para determinado produto e é difícil trocar. Usualmente não servem para o uso em emergências, é verdade, ninguém vai estar com uma apendicite e tomar um fitoterápico, fazer uso de um fitoterápico. E esse é o ponto importante, todas as matérias-primas são iguais, então uma passiflora incarnata, nós vamos ter certeza que um produto X é igual a Y? Não vamos ter certeza, não existe fitogenérico, tá? Por isso que é extremamente importante saber procedência, qualidade, e o importante, o paciente chegou lá, eu tomo Pasalix, né, ou Pasalix PI, ou tomo XYZ, fica difícil a gente dizer que um outro vai fazer o mesmo efeito, não significa que não é bom, é que não existe genérico, é diferente de um sintético, tá bom? Outra coisa que é muito comum, o consumidor ou o paciente chega lá na farmácia, ou chega no nosso consultório, eu falo, o que você está tomando? E ele não fala do fitoterápico, porque ele acha que não é medicamento, não preciso avisar. Precisa sim, porque existe interação medicamentosa, sim, com o fitoterápico. As reações adversas de um fitoterápico normalmente são melhores toleradas do que um medicamento sintético, por quê? Porque ele tem concentrações das substâncias em concentrações pequenas agindo sinergicamente, por isso que ele é melhor tolerado, ele é eficaz com melhor tolerabilidade, mas isso não significa que não tem interação medicamentosa, então sempre bom perguntar para o paciente de vocês, para o consumidor, mas você não está fazendo uso de nenhum produto, nem à base de plantas? Bom, condições de cultivo, a gente já viu que é muito importante para a qualidade do extrato. E outro ponto importante, quando extrai a matéria-prima, fica também as substâncias indesejadas? Não, não fica, por isso que existe a extração, por isso que chama extrato de passiflora incarnata, de crataegus, porque é extraída as substâncias indesejadas, só ficam as substâncias boas, né, para a ação terapêutica. Um outro mito que não possui comprovação de eficácia e segurança, no Brasil, não. O Brasil precisa de produtos, pela legislação, que tenham comprovação de eficácia e segurança. Então, todos os produtos são comprovados, têm eficácia e segurança. Todos os produtos são bons? Todos os produtos podem ser bons, da mesma maneira, só que não dá para substituir muitas vezes um pelo outro, porque não existe genérico, isso que eu queria deixar claro para vocês. Usar um fitomedicamento equivale a tomar um chá? Não, se eu tomo um chá de erva cidreira, que eu tô ansiosa, pode me fazer bem num dia, aí no dia seguinte eu vou tomar e não fez tão bem. Por que que não fez tão bem? Porque naquela infusão, nós não temos sempre a mesma concentração. É diferente de um extrato padronizado. Bom, uma outra frase que eu já falei tanto que vai sair por osmose para vocês, possuem diversas substâncias que podem agir sinergicamente, é uma frase que é verdade, fitomedicamento é assim. E outra frase que é verdade, possui menos eventos adversos pelas características inerentes a um fito complexo, também verdade. Agora, essa frase é a chave de tudo. Matéria-prima, um extrato de passiflora, pode ser sintetizado em laboratório? Não
Pode. Vocês viram os fitoconstituintes de uma passiflora. É impossível ter aquilo em síntese em laboratório. Você pode pegar uma vitexina, isolar e sintetizar em laboratório, mas não o fitocomplexo. Isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Eu vou ficar disponível para tirar todas as dúvidas que vocês tenham até o final da live. E agora eu vou passar a palavra para a farmacêutica Milena Bezerra de Freitas. Milena, com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Milena, eu sou farmacêutica e sou especialista em informações científicas na Marjan Pharma. Só um minutinho aqui. Bom, dando continuidade ao assunto, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de ansiedade no mundo. Acomete 9,3% da população. E agora, com toda a pandemia, esse número fica ainda maior. Uma pesquisa realizada pelo professor Alberto Filgueiras durante o início da pandemia demonstrou um aumento dos casos de depressão, ansiedade e estresse. No primeiro período, a prevalência de estresse foi de 6,9% e de ansiedade de 8,7%. Já no segundo período, a prevalência de estresse aumentou para 9,7% e de ansiedade para 14,9%. Ainda falando sobre o período de quarentena, houve uma grande procura de produtos ansiolíticos, medicamentos para insônia e também de vitaminas, o que leva a gente a uma grande preocupação em relação à automedicação. Infelizmente, as pessoas acham que os medicamentos isentos de prescrição não apresentam riscos à saúde, e isso é um grande equívoco, já que o uso incorreto desses medicamentos pode levar a reações adversas, intoxicação, interações medicamentosas, agravamento de doenças e pode levar à morte. É nosso dever orientar o uso correto dos medicamentos e garantir a adesão ao tratamento e a melhora da qualidade de vida desses pacientes. A atenção farmacêutica é fundamental. Precisamos entender, então, primeiro, os motivos pelos quais esses pacientes estão procurando, até porque os pacientes, como eles estão com medo de pegar a doença, de pegar o COVID, eles acabam fazendo compras para outros familiares e até para outros amigos, enfim, e acabam indicando produtos sem orientação do farmacêutico. Então, é importante a gente investigar a fundo o que realmente qual é a situação. Se o sintoma é dele, se ele está sentindo ansiedade, se ele tem insônia, para a gente realmente indicar o uso correto desse medicamento. E nesse período, principalmente de epidemia, os fitoterápicos podem auxiliar esses pacientes. O Pasalix-PI é um produto à base de passiflora incarnata. Ele é indicado, então, para o tratamento de insônia e desordens de ansiedade. Ele é indicado para uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. A posologia é de 1 a 2 comprimidos revestidos, uma vez ao dia, ou a critério do médico. Lembrando que esses medicamentos podem
trazer riscos ao paciente. Então, é importante a gente ressaltar as informações de segurança desse produto. Então, o Pasalix PI é contraindicado em casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, em mulheres grávidas ou em fase de amamentação, não deve ser utilizado em associação com outros medicamentos, com ação sedativa, hipnótica e antihistamínica, e não deve ser utilizado com bebidas alcoólicas. Já o Pasalix, como a própria doutora Rita falou, é uma associação de extratos. Então, contém Passiflora incarnata, Crataegus rhipidophylla e Salix alba. Também é indicado para o tratamento de ansiedade e insônia, principalmente, como a própria doutora Rita falou, em casos de cefaleia tensionais e repercussões cardíacas da ansiedade. Também é indicado para o uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. A posologia é 1 ou 2 comprimidos revestido 1 ou 2 vezes ao dia. Ele é contraindicado em casos de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos componentes da fórmula, bem como alergia ao látex ou ácido acetilsalicílico, devido à presença do Salix alba. Os pacientes, é contraindicado também para pacientes com úlceras gastrointestinais, déficit de coagulação e hemorragias ativas. Também é contraindicado em mulheres grávidas ou em fase de amamentação. E também não deve ser utilizado junto com bebidas alcoólicas ou associado a outros medicamentos com efeitos sedativos, hipnóticos, antihistamínicos, ácido acetilsalicílico e derivados, anticoagulantes e digitálicos. Bom, é isso, gente. Agora a gente vai abrir agora para perguntas para vocês. Pessoal, é até interessante falar algo que a Milena estava mostrando para vocês. Vocês veem que a ação medicamentosa pode ocorrer, porque justamente o fitoterápico, ele tem os fitoconstituintes, tá? Então, o que ele é muito bom, qual é a grande vantagem desses fitoterápicos? São menos efeitos adversos, eficácia com menos efeitos adversos. Então, o que a Milena mostrou da bula dos dois, exatamente bate com o que nós conversamos primeiramente, tá bom? Então, nós já vamos começar a responder as dúvidas que vocês nos enviaram. Vamos ver, peraí, cadê? Milena, chegou dúvida aí para você? Chegou uma dúvida, doutora, na verdade. Eles querem saber o nome do livro que você mencionou na sua aula. Tem vários tratados de fitomedicina. Tem o SCOP, que é da Associação Europeia de Medicina, que eu gosto bastante, a Comissão E da Alemanha, então é o Commission E, o SCOP, todos eles, acho que, não sei se tem tradução para o português, né, eu acho que não tem, tá? Mas tem um em espanhol também, um tratado de fitomedicina em espanhol. Eu posso passar todos os tratados desses produtos para vocês, tá bom? Deixa eu até ver, é do Jorge Alonso, Tratado de Fitomedicina do Jorge Alonso em espanhol. Então, esses 3 livros são uma bíblia, né, para os fitoterápicos, e a própria Anvisa utiliza muito esses livros. Doutora, Mais pergunta? Chegou uma dúvida aqui. Já aconteceu de empresas aprovarem um medicamento fitoterápico no Brasil e depois adulterarem para fazer um melhor efeito, como aconteceu com uma planta para emagrecer que tinha sibutramina? Como ter segurança e evitar esses casos? Excelente pergunta. Não, no Brasil não tem como fazer isso. Isso aconteceu, essa adulteração com sibutramina, nos Estados Unidos. Então, por quê? Lá, a legislação americana, ela é muito ruim para fitoterápico, para vitamina, porque não tem controle nenhum, mas nenhum mesmo, não tem controle. É por isso que quando vocês compram qualquer produto estrangeiro, a gente abre o pote, são aqueles potes maravilhosos, com várias cápsulas, vários comprimidos, e você olha, tá cheio de pontinho preto, ou seja, você nem garante a estabilidade daquele produto. Obviamente, não são todos, não dá para generalizar, porque alguns, apesar de não ter controle de qualidade,
eles são honestos, né, de ter aquilo que eles falam, mas já aconteceu nos Estados Unidos. Aqui não tem como acontecer isso. Você registra o medicamento fitoterápico, existem inspeções da Anvisa, né, não existe essa possibilidade, tá, para o registro de medicamento. Obviamente, vocês mais do que ninguém na própria farmácia sabe que até sintético existe recolhimento, às vezes porque algum problema de qualidade, mas não é algo que não é proposital, né? Às vezes isso acontece no meio do caminho e não é proposital, mas desse tipo, desse exemplo, não tem como, porque o registro aqui é como medicamento. Mais pergunta, Milena? Sim. A Leonice quer saber se gestante pode utilizar. É uma boa pergunta e uma pergunta difícil de responder, tá? Por que é difícil de responder essa pergunta? Porque nós, como indústria farmacêutica, eu não estou falando como médica, tá, aqui agora, estou falando como indústria farmacêutica, para você colocar numa bula que pode ser utilizado em gestantes, você teria que fazer em gestantes. E desde a época da talidomida, não é todos aqui que sabem a respeito da talidomida, isso foi nos anos 60, não se faz, é muito raro fazer estudos com gestantes, tá? Porque a talidomida foi o que aconteceu, os estudos em animais, em macacas prenhas, mostrou que não tinha problema nenhum, e aí a talidomida foi usada para gestantes, e o que aconteceu foi a focomielia, com as gestantes que tomaram. A partir daí, teve todo um código de ética da talidomida, né, e da pesquisa clínica, e é muito raro se fazer pesquisas em gestantes, né. O que eu poderia dizer para você é que, assim, entre passiflora e uma associação dos três, talvez seja melhor dar uma passiflora, mas, como indústria farmacêutica, você não vai nenhuma bula se ele é ou não, se pode ser utilizado em gestante. Muito vai ficar a critério do médico prescritor, tá? Porque ele já pode ter uma experiência com um determinado produto e ele sabe que não causa efeito adverso, então ele vai usar. Né? Vou até dar um exemplo para vocês. Bebida alcoólica não pode, mas assim, tinta de cabelo, um exemplo. Alguns médicos falam, não pode tinta de cabelo. Outros já analisaram a composição, né, viram que não causa efeito, já tem a experiência deles, quer dizer, gestante é um assunto difícil, tá? É muito difícil você dizer sim ou não, justamente pelos motivos aqui citados. Mais pergunta, Milena? O Renato Cirilo perguntou se o Pasalix pode ser utilizado com eficiência na janela terapêutica com antidepressivos. Sim, eu acho que é extremamente importante. A sua pergunta foi excelente e eu particularmente uso bastante, tá? Porque o antidepressivo, principalmente em casos de transtornos de ansiedade, né? Se você está usando o antidepressivo para transtornos de ansiedade, não para depressão, né? Ou mesmo para depressão, quando a pessoa está tão ansiosa pela depressão, né? Mas para transtornos de ansiedade, principalmente, é muito bom, porque até ele começar a fazer efeito, o paciente quer parar, não quer continuar tomando, porque ele só sente o efeito adverso e não sente eficácia, e aí você pode sim associar o Pasalix conjuntamente. Dependendo do perfil, você escolhe ou o Pasalix ou o Pasalix PI. O Everaldo André quer saber se diabéticos podem usar o Pasalix PI. Eu não vejo problema nenhum do diabético usar o Pasalix PI, tá? Pode sim utilizar. Rodrigo Moura está perguntando, ele já pegou uma receita médica indicando Pasalix para reduzir a pressão. Faz sentido? Total sentido, assim, não é a indicação dele, mas vocês viram na conversa que nós tivemos que o Crataegos, ele tem uma ação
que melhora a frequência cardíaca, ele é um vaso, é como se fosse um vasodilatador, aumenta o fluxo nas coronárias, com isso evita a constrição das artérias, que faz com que haja um aumento da pressão arterial. Então, o Pasalix, ele é muito bom nesse sentido. Obviamente, né, você sempre tem que ver a causa da pressão. Provavelmente, esse foi indicado para esse paciente porque a causa da hipertensão dele era tensional, emocional mesmo, o que é muito comum, né? Você vai num médico, a sua pressão está lá em cima. Você vai tomar injeção na farmácia, a sua pressão sobe. Então, provavelmente foi por isso que foi dado, tá bom? A Elizabeth quer saber se o Pasalix causa dependência ou quando, ou se quiser parar, independente do momento, se pode descontinuar o medicamento. Isso é uma grande vantagem desses fitoconstituintes, não causa dependência, pode parar. O antidepressivo é que você não pode parar, por quê? Vou até explicar. O antidepressivo, ele inibe a recaptação, né, dos neurotransmissores, e quando você toma muitos anos, você já tem essa hiperestimulação no seu cérebro, né, nas células de recaptação. Se de repente você para repentinamente, aquela hiperestimulação continua, e com isso você tem todos os efeitos adversos da síndrome da retirada, que nós chamamos. Mas isso é com os antidepressivos, que atuam de maneira diferente, tá? Mais focadas em receptores de serotonina ou noradrenalina. Não, isso não tem nenhum relato, e já tem relatos de uso de passiflora há milênios, não causa esse síndrome de retirada, não causa dependência. O Francisco quer saber se pode ser utilizado o Pasalix junto com o Zolpidem. Eu não vejo muito sentido, assim, depende, obviamente, tudo na medicina não existe nunca, né, nem sempre, mas, assim, muitas vezes ele é utilizado quando você quer retirar uma dependência, tá? Então, vamos supor, ou o Zolpidem, ou um benzodiazepínico, o paciente já utiliza há muito tempo, ele não consegue parar, porque se ele para, ele fica sem dormir. Então, uma maneira de fazer o desmame é você ir diminuindo a concentração do benzodiazepínico ou do Zolpidem, dia sim, dia não, e utilizar junto, por exemplo, tá? Então, é aí que eu vejo mais sentido, tá, de utilizar conjuntamente. A Larissa está perguntando se é interessante administrar Pasalix nos transtornos emocionais decorrentes da TPM. Excelente pergunta, e eu acho que sim, com toda certeza, até porque muitas vezes existe também logo depois da TPM você tem a dor menstrual, a dismenorreia, e o Pasalix, por ele conter Salix alba, ele tem uma ação analgésica muito boa. Então, na TPM você tem também aquela cefaleia importante. Então, eu acho excelente, tá? Essa utilização de Pasalix nestes casos. O Renato Cirilo quer saber se a associação de Pasalix é superior à ação da valeriana. A valeriana é como se ela fosse um indutor do sono, né? É um indutor do sono. O Pasalix, ele atua na ansiedade e na insônia, principalmente nas insônias causadas pelos transtornos da ansiedade. Então, ele age diferente. Então, a pergunta depende. Se for uma insônia, apenas uma insônia sem transtorno de ansiedade, a valeriana ajuda. Mas se for uma insônia com transtorno de ansiedade, eu indicaria o Pasalix, ou a associação, ou a passiflora. O Paulo quer saber por quanto tempo pode durar o tratamento. Você pode utilizar cronicamente, tá? Se a pessoa não tiver efeitos adversos, que são pequenos, também como nós já vimos, a Milena comentou, mas você pode utilizar conjuntamente. Não existe a dependência, não existe o efeito rebote, não existe a amnésia, a ressaca da manhã, né? Então, ele pode ser usado continuamente. Toda indicação depende da causa, né? Então, nós, profissionais de saúde, vocês farmacêuticos, vão sentir e entender melhor aquele paciente para poder fazer a dispensação correta. O
O Gerson quer saber se o Pasalix pode ser utilizado para taquicardia. O Pasalix, ele melhora o aumento da frequência cardíaca, tá? Ele melhora. Então, tudo depende, assim, qual é a causa da taquicardia? É porque é um paciente ansioso, né? Aí, com certeza, ele vai ser utilizado. Responder sim ou não, sem saber a causa da taquicardia, só para diminuir a frequência cardíaca, eu acho que ele tem que tomar alguma coisa que mexa na causa da taquicardia. Se for ansiedade, se for o sistema nervoso autônomo mais exacerbado, porque tem pessoas que são assim, né? A qualquer coisa já dá uma taquicardia, já fica vermelha, né? Já acontece até de ter o problema intestinal. Aí nessas pessoas é super bem recomendado. O Edmundo quer saber se causa algum efeito para quem vai dirigir. Todo medicamento que é para ansiedade e insônia, ele precisa ter essas recomendações em bula, tá? É obrigatório. Existe um estudo da Passiflora, 500 miligramas, que foi utilizado, curiosamente, né, eu não sei vocês, mas nem todo mundo gosta de ir no dentista, né, fazer uma extração dentária. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir no dentista, né, principalmente fazer uma extração dentária. Mas se eu tiver que fazer, eu vou ficar ansiosa, né? E aí, e no pré-operatório, nem sempre se eu for tomar alguma coisa, eu vou ficar sonolenta, eu não quero. E a Passiflora isolada, nessa concentração de 500 miligramas, foi utilizada no pré-operatório de extração dental e mostrou que isso não alterou nem a parte de locomoção ou psicomotora posterior à cirurgia, o que foi muito bom, né? Que o paciente saiu bem recuperado da extração dental e também sem efeitos nessa locomoção. Mas é lógico que tudo depende de indivíduo para indivíduo, tá? Então, a gente não pode dizer que para todos os indivíduos reage da mesma coisa quando são produtos que atuam na ansiedade e na insônia. Normalmente, né, como aconteceu nesse estudo, não teve efeito e a pessoa poderia sair dirigindo normalmente, mas não dá para dizer que todos vão acontecer. Então, é uma precaução que se tem que ter, sim, com todo medicamento que age no sistema central. Isso não tem nada a ver com efeito rebote, com amnésia, com outros problemas que os outros produtos causam. Mais alguma, Milena? Sim. O Cláudio Calmon perguntou se as concentrações acima de 500 miligramas de Passiflora se pode prolongar o estado de sonolência. Não tem estudos que mostram, mas assim, é o que eu falei, tudo depende do marcador, tá? Nós temos uma concentração de extrato e uma concentração de marcador que se sabe que é eficaz na ansiedade e na insônia. Tá? Então, fora disso, você não tem como afirmar nada se não tiver um estudo. Pasalix, por exemplo, o que eu acho bastante interessante, e na minha prática clínica, 1 a 2 comprimidos é que eu recomendo para ansiedade. Se for só para insônia, eu recomendo 3 ou 4. Então, precisa de uma dose maior para um efeito apenas de insônia, né, sem falar da insônia causada por transtornos de ansiedade, que é o que eu gosto de recomendar. Agora, não dá para saber se acima de 500 miligramas vai ter um efeito de sonolência importante. O Alex Naldo quer saber se com o uso do Pasalix constante se pode agredir o estômago. Então, essa é uma pergunta bem importante. O Pasalix, ele tem o Salix alba, né, que é um derivado do ácido acetil salicílico. Então, por exemplo, se é uma pessoa, vou dar um exemplo da minha prática, tá? Um paciente que ele tenha mais problemas gastrointestinais, aí eu vou preferir o Pasalix PI do que o Pasalix, porque aí é somente a Passiflora, tá? Apesar de alba naquela concentração, é muito difícil dar efeito adverso gastrointestinal. Mas tendo opção de escolha
como a gente tem, aí eu tenderia mais ao Pasalix Pay. Acabou, Milena? Acabou, doutora. O pessoal, não desliguem, porque agora nós vamos ao sorteio, tá, dos 2 Bluetooths, e foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos, agradeço Milena pela explicação, agradeço o Márcio, que agora vai passar o sorteio para vocês. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite de volta, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a brilhante participação da médica doutora Rita Ferrari, geriatra, e da farmacêutica Milena, que foram muito assertivas nas suas colocações, e confesso que eu saio daqui um pouco mais preocupado, né, porque o índice de ansiedade é muito grande, já é grande no Brasil naturalmente, agora em tempos de isolamento, esse índice de ansiedade aumenta mais ainda, e acredito que vocês farmacêuticos estão vendo isso na prática acontecer diariamente. Então, o tema foi muito apropriado para o momento. Vou passar algumas orientações para vocês, agora nesse momento. Eu vou dar início ao sorteio, e peço que vocês aguardem questão de alguns segundos, porque eu vou dar um share na tela para partilhar, porque eu vou mostrar para vocês o sorteio. Vocês vão conseguir ver o sorteio também, porque a gente quer que o sorteio seja bastante liso. E lembrando que, se for sorteado o nome de alguém que não está aqui, nós vamos partir para um segundo sorteio. Então, eu gostaria que o sorteado, se estiver presente, vá nos 3 pontinhos do lado direito e mande uma mensagem para a gente passando o telefone. Nós esperaremos alguns minutinhos. Caso o sorteado não se manifeste, a gente passa para o próximo. Nós vamos fazer o sorteio de 2 fones Bluetooth da JBL. Então, aguarde um pouquinho que eu vou tentar dar o share na tela aqui, vamos ver se está tudo certo. Um minutinho, por favor. Vamos lá. Compartilhado, Márcio. Compartilhado, né? Olha, pessoal, eu quero que vocês acompanhem. Nós temos aqui, na coluna C, ó, aqui, o nome, o e-mail, na verdade, de vários de vocês que se cadastraram conosco. Então, eu vou descer um pouquinho, ó, para vocês verem, ó, vários, ou seja, todos vocês estão aqui. Inclusive, se a gente for ver, tem alguns e-mails da Marjan. E-mail da Marjan, se for sorteado, a gente desconsidera que são colaboradores da empresa. Vamos seguir ao sorteio, então? Lembrando que agora, nesse momento, haja ansiedade, haja Pasalix novamente, né? Vamos lá, sortear. Vamos ao primeiro. Está rodando o sorteio aqui em amarelo. Olha, vocês conseguem ver que está aparecendo vários nomes. Vamos ver quem é o sorteio. Rosana Chagas, s@gmail.com. Se a Rosana estiver conosco, por favor, sinalize para nós, passe o telefone. Eu estou com o meu pessoal aqui em paralelo acompanhando e vai nos dizer. Só avisando que a gente sempre espera um tempinho, uns 30 segundos, porque a gente acaba tendo um delay nesse momento de isolamento. A gente está usando aqui um sistema de web muito efetivo e muito rápido, mas tem muita gente usando e fazendo web ao mesmo tempo, né? Está todo mundo na internet. Então, a gente pode ter um delay. Pessoal, me avisem aí. Vamos ver se a Rosana está conosco. 3 pontinhos do lado direito, basta avisar no privado para a gente. Olha, estou aqui, meu telefone é tal. Deixa eu ver, chegou uma informação para mim.
Ainda não. Olha só, Rosana está conosco. Vamos partir para o segundo sorteio, então. Eu vou resetar aqui. Vamos lá. Sortear de novo. Acho que eu nem devia ter resetado. Vamos lá. Vou sortear um segundo. Como nós temos 2, vamos já partir para o segundo sorteio. Se a Rosana estiver conosco, já está anotado lá o nome dela. Ângela Marcato, j@gmail.com. Ângela está com a gente. Rosana está com a gente. William, você está me pontuando aí? Chegou alguma coisa? Por enquanto não, Márcio. A gente tem um delay de 30, 40 segundos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver Mais uma se ela chance para a aparece. Rosana. Ângela Marcato. Deixa eu confirmar que apareceu a Rosana. Só um minuto. Dá-lhe ansiedade Márcio, nesse momento, né, pessoal? Dá-lhe pasamento. Márcio, a Rosana Chagas, ela está online Ok. aqui, Então, tá? foi a primeira sorteada. A gente percebeu agora, pessoal, que o delay foi razoavelmente grande, né? Então, vamos dar mais uma chance aqui para a Ângela. Ângela Marcato. E não saiam, pessoal, porque se a Ângela não tiver, nós vamos sortear de novo. Acreditem, tenham fé ainda. Segurem o coração, segurem a ansiedade aí. Haja ansiedade nesse momento. Tudo sobre o que a gente estava falando até agora, né? Às vezes, em algumas situações até pequenas e simples, nós ficamos muito ansiosos, né? Nesse momento, a gente lembra dos pacientes chegando nas farmácias ansiosos, buscando por algumas soluções. Márcio, desculpa cortar. A Ângela também está presente, tá? Parabéns, então, Ângela. Parabéns, Rosana. Fizemos os 2 sorteios. Agradeço a presença de todos nesse momento. Em nome da Marjan Pharma, tenham uma boa noite. Obrigado a todos.